ministramos sobre unidade, ministramos sobre honra, o pastor Fábio. Semana passada ministramos sobre o Espírito Santo. E hoje, assim, tenho a honra e a alegria, né, de receber o nosso presidente e amigo, companheiro, né, o nosso querido pastor Jonas, que vai estar trazendo... Traz o microfone, pastor Jonas. Vai trazer a mensagem dessa manhã. Então você fica ligadinho, presta atenção. Vamos receber o pastor Jonas, então, aplaudindo ao Senhor, para a glória de Deus. E... Amém, meu querido, fica à vontade, que Deus te use em nome de Jesus. Amém? Amém. Se não quiser usar o pedestal, pode colocar ele aqui embaixo. Vamos deixar ele aqui embaixo, então. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja tão querida e abençoada. Amém. E cada vez que eu venho aqui, que eu volto aqui, o meu coração se alegra, porque a gente vê gente nova, a gente vê mais gente na igreja, né? E vê tudo que Deus está fazendo aqui. Porque sempre é o Senhor, né? Amém, pastor Daniel, irmã Melissa, são uma bênção, mas eles são instrumentos de Deus, né? E Deus tem os usado, a sua família, para trabalhar no reino, e Deus seja louvado por isso. E a gente vê que uma igreja, ela está ativa, né? Ela está se movendo, porque a igreja, ela é um organismo vivo, ela se move, né? Amém? E só pela quantidade de anúncio que ele deu aqui, eu já vi que a igreja está em movimento. Amém, queridos? Deus seja louvado. E a quantidade e o tema que nos é proposto, né, que o pastor Daniel nos trouxe, pilares da fé, né? Então tudo que ele falou aqui, que já tem sido ministrado, né, sobre pilares da fé, muito importante. Porque pilar é aquilo que sustenta, amém? Aqui na nave do templo nós não temos nenhum pilar, mas na verdade no meio dessas paredes aí há colunas, né, que fazem parte desde o alicerce, que estão sustentando essa construção. E se os pilares não estiverem bem construídos, bem firmados, a construção corre o risco do quê? Desabar, cair. Então, os pilares da nossa fé, eles precisam estar cada vez mais bem estruturados e firmados, porque senão a casa cai. Como diz a galera, né? A casa caiu, mano, né? Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer conosco, porque uma igreja que se preocupa com as suas bases, né, é uma igreja que vai seguir em frente, vai seguir avante. Porque a gente vê muita gente caindo na fé, desanimando na fé? Porque as suas bases estão corrompidas, estão se esfarelando. E daqui um pouco, quando vê, bum, e nunca é da noite para o dia, né? Nunca é da noite para o dia. A coisa vai indo, né? Eu morei muito tempo em Tramandaí, e lá tem algo, o salito, né? A salinidade, né? A maresia, né? E a nossa casa lá em Tramandaí, nós tivemos umas 2 vezes que refazer, né? E tapar algumas colunas, que o ferro começou a ser comido pela maresia. E se deixasse aquilo ali, o que acontece? A casa ia cair, a parede ia estragar. Então, queridos, que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe essa igreja. Agradeço pelo convite
E o pastor Daniel teve de aniversário ontem, certamente hoje vai ter um costelão 12 horas nos esperando. Diga amém aí, igreja, diga amém, diga aleluia. Mas que Deus abençoe. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no verso 12. Então, qual é o pilar que nós vamos falar hoje? Vocês vão ouvir outros. E hoje é um pilar que ele, como todos os outros, mas eu considero esse um dos mais importantes para a nossa fé, que é o pilar do perdão. Só ouviu o amém do pastor Daniel. Acho que eu vou fechar a Bíblia e vou embora. Pilar do perdão. Amém. Aleluia. E esse pilar, meus irmãos, eu particularmente, eu entendo que é um dos mais difíceis de ser construído e também mantido. É um dos mais. Porque o perdão, ele é algo que todos nós queremos e necessitamos. Você está aqui porque você foi perdoado. Amém? Eu só estou aqui tendo essa condição de estar com o microfone pregando a você porque eu fui perdoado. E eu não só fui perdoado, como sou perdoado. E continuo sendo perdoado por Deus. Então o primeiro perdão, ele é vertical. Amém? Amém. Eu quero perdão, eu preciso de perdão, mas eu tenho uma extrema dificuldade de perdoar. Sim ou não? Então vamos lá. Bíblia. Mateus 6,12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, o próprio Cristo, ele está trazendo um modelo de oração. Todos nós conhecemos o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, um modelo que o próprio Cristo nos traz. E dentro desse modelo de oração, o próprio Jesus nos ensina e nos motiva a pedir o perdão do Pai para que nós também possamos exercer o perdão. Então, o perdão como um pilar de fé, o perdão como uma estrutura de Deus para a nossa vida, ele não pode faltar, ele precisa estar em nós. Não algo que o pastor disse que eu tenho que ter. Não algo que a instituição prega. Mas algo que eu recebi do próprio Deus, para que eu possa distribuí-lo também. Para que eu possa exercer isso na minha vida como uma doutrina de fé, como um pilar de fé, mas também algo natural. Algo que possa fluir de dentro de mim, de alguém que foi perdoado e que agora também está disposto a perdoar. É interessante, meus irmãos, que Jesus, ele diz: perdoa
perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante que o texto não diz assim, porque aí você vai perdoar. Porque você tem que perdoar. Na oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos, ele está dizendo, assim como nós fazemos. Ele não deixa aqui nenhum espaço para que isso não aconteça. Você não tem outra opção. Você precisa perdoar. Isso precisa fazer parte da sua vida de fé. Agora, meus irmãos, vamos para a realidade. A realidade é que nós, como seres humanos, temos extrema dificuldade de exercer o perdão. É ou não é? Ou é só comigo que acontece isso? Olha aí para o seu irmão. É fácil para você perdoar? Hã? Barbada, né? Aquela pessoa que te ofende, que fala mal de você. E aí nós poderíamos ficar aqui a manhã toda falando de situações. Não é fácil, irmão. Quem diz que é fácil perdoar, sinto muito de dizer, está cometendo outro pecado, está mentindo. Porque não é. Simples assim. E por que é tão difícil exercer o pilar do perdão? Por que é tão difícil perdoar? Se nós fomos perdoados, se nós formos alvos do perdão de Deus, e da misericórdia, e da graça de Deus, por causa de outra coisinha, chamada orgulho, chamada soberba. Porque quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém nos trata mal, ela toca no nosso orgulho. E a gente sempre acha que a gente não merece. A gente sempre acha que está certo e nem sempre estamos. E aí quando toca no nosso orgulho, quando toca no nosso ego, no nosso eu, aí pede briga. E a primeira coisa que a gente pensa é assim: quem ele pensa que é? É ou não é? Amém? Amém. Olha para o seu irmão e pergunta assim: vale um amém? Tem hora que não é fácil dizer amém, pastor Daniel. Hã? Porque mexe com o nosso orgulho, irmãos. E a gente sempre se considera maior que o outro. E está ao contrário do que a palavra diz. A sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, tem um texto que o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Antes considere cada um superior a si mesmo. Amém? Amém? Não é eu que estou dizendo, é a palavra. A palavra está dizendo que eu tenho que sempre considerar o meu irmão superior a mim. Mas geralmente o que acontece é o contrário. Eu sempre considero ele inferior a mim. Eu sempre me acho. E isso não é com um, com dois. Isso é do ser humano. É por isso que nós temos que lutar contra essa natureza.
E meus irmãos, eu preciso entender que perdoar faz parte da minha vida cristã, da minha vida de fé. E alguém pode estar pensando: pastor, eu até sou crente, eu até sou cristão, mas eu não sou bobo de ninguém. Tá bom, eu também não. Alguns ainda dizem assim: eu sou crente, mas eu não sou cavalo do diabo. Pisou em mim, pisou no meu calo, né? Bateu, valeu. E aí eu te pergunto, irmão, quando você olha para Cristo, que foi pendurado no madeiro, recebeu uma quarentena de açoites, e não foi qualquer açoite. O chicote que Jesus apanhou tinha nas suas pontas chumbo, pedaço de osso, que enquanto um abria a carne, o outro grudava e rasgava. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A carne de Jesus moeu. E todo o sofrimento que ele sofreu ali na cruz. E a Bíblia diz que quando ele está olhando para a multidão, qual foi a oração dele? Pai, perdoa-lhes. Cuspiram na cara dele. Botaram coroa de espinho na cabeça dele. Zombaram dele. Ele teve sede, deram vinagre. E ele tem a capacidade de dizer: Pai, perdoa. E aí você pode pensar: pastor, mas aí é o seguinte, eu não sou Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa para você que você já sabe. Teu pastor já deve ter falado para você. Jesus, quando esteve aqui, ele era 100% humano. Ele também era 100% divino. Como se explica isso? Não sei. Mas ele era 100% humano. Tudo que você sente, Jesus sentiu. A Bíblia diz até que Jesus chorou. Então, quando ele estava na cruz, quando ele estava nos açoites, quando ele sofreu tudo que ele sofreu, ele estava sentindo. Ele não estava isento como o Filho de Deus, como a sua divindade. E ele pode dizer: Pai, perdoa-lhes. Como que eu, como cristão, eu posso dizer que eu não perdoo? Como que eu, que me digo crente, que me digo cristão, e olha que a palavra cristão, ela significa parecido com Cristo, ou em uma tradução mais literal vai dizer pequeno Cristo. Se você é parecido com Cristo, você precisa perdoar. Amém? Você precisa exercer o perdão. Pastor, mas não é fácil. Ninguém disse para você que seria. Perdoar é extremamente difícil, mas é extremamente benéfico, porque o perdão, quando você libera perdão para alguém, seja ela do teu convívio ou não, você está tirando um peso de cima de você. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja aquilo que você passou, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho tratado de pessoas
Eu tenho tratado de pessoas que, por mais de 20 anos, estava com a sua vida travada. Vida emocional e vida até espiritual, emocional, espiritual e física também. Por quê? Porque a falta de perdão, ela acarreta um monte de problema. E a pessoa acha que ela, não perdoando, ela vai causar um mal para outra, mas é o contrário. Ela não perdoando, ela está causando um mal a ela. Sabia disso? Ela causa um mal para ela própria. Porque ela acumula dentro dela uma dor, uma raiz de amargura. É o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Eu ia dizer para botar no telão, mas não tem, né? Hoje tá. Hebreus 12, 15, o que diz? Diz assim, ó: ninguém se prive da graça de Deus. Ele começa o versículo dizendo isso: ninguém se prive da graça de Deus. Quem não perdoa está se privando da graça de Deus para ela e para o outro. E aí ele diz assim: não deixando brotar nenhuma raiz de amargura, que por ela se contamina muitos. Olha só, a falta de perdão, ela não traz problema só para você, ela acaba trazendo problema para outros também. Porque uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa que se torna uma pessoa amargurada. Sim ou não? E ela amargurada, ela acaba transferindo, passando essa amargura para outros. É ou não é? Uma pessoa amargurada, ela não se contenta em ficar, porque senão ela vai explodir. Ela tem que falar para alguém. Então ela pega lá, a Dani e diz: Dani, tu não sabe o que o fulano me fez. E já começa a chorar, né? Porque fez isso, porque fez aquilo outro, papai. E a Dani já fica inflamada também. Meu Deus, não acredito, fulano fez isso contigo. E aí já vai lá, já fala para o pastor Daniel: olha, pai, tu não sabe o que aconteceu. Só que é em tese, tá, irmão? Amém? É em tese. Aí daqui um pouco, irmão, aquela amargura que estava no coração daquela pessoa, pela falta de perdão, ela se espalhou e não contaminou só um, contaminou muitos. Você está me entendendo? Estou sendo aqui bem prático, bem didático, para que você entenda que a falta de perdão, ela gera até doenças físicas, doenças emocionais que somatiza no físico. Vai lá no médico, faz tudo que é exame, está tudo bem, mas o emocional está mal. E aí, reflete no físico. Dor de cabeça, enxaqueca e 300 mil coisas. Sendo que um perdão resolveria. E a falta de perdão, meu irmão, ela gera na vida da pessoa uma amarra. E olha só como eu disse, a pessoa acha que ela está fazendo mal para o outro. Mas deixa eu dizer para você, a falta de perdão na vida de uma pessoa é mais ou menos assim. É a pessoa tomar um veneno esperando que o outro morra. Ela toma um veneno esperando que o outro vá morrer. Olha aí para o seu irmão e diga assim: não vai rolar.
não vai dar certo. Sabe, querido? Aprenda a perdoar. Libera perdão para essa pessoa. Porque a falta de perdão, querido, o que acontece? Você pode estar lá nas Ilhas Maldivas. Quem tem o sonho de ir nas Maldivas? Eu tenho. Só poucos levantaram a mão. Eu achei que ia mais. Maldivas, aquelas praias maravilhosas, né? O cara que não perdoa, meu irmão, ele está lá nas Maldivas, com a família, aquela água linda, daqui um pouco vem à mente aquela pessoa. Aonde ele vai, a pessoa vai junto. Ele dorme com a pessoa, ele acorda com a pessoa. Então deixa eu te dar uma dica, libera perdão. Amém? E tira essa pessoa amarrada da tua alma. Porque senão você não vai para frente. Senão você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. A pessoa que não libera perdão, meu irmão, é uma pessoa que ela deixa de viver os propósitos de Deus para a sua vida, porque ela fica somente olhando para o que aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você já deve saber disso. O que aconteceu no teu passado não tem como mudar. Amém. Não tem. Todos nós, inclusive eu. Se eu pudesse voltar no passado, em alguns momentos da minha vida eu voltaria. Tem dia, hora, data, lugar. Se eu pudesse voltar, eu voltava. E mudava algumas coisas que aconteceram na minha vida. Que me machucaram, que me doeu, Eu me lembro a primeira vez que eu olhei aquele filme De Volta para o Futuro. Quem olhou aí? Eu tinha 12 para 13 anos. Né? Achei fantástico aquele filme. Né? O DeLorean, pastor Daniel. Carrão, entra no carrão lá, volta. Aí o cara vai, muda. Quando ele volta pro futuro, tá tudo mudado. Tá lá um caminhonetão. Tal, era isso que eu precisava. Só que Hollywood, só filme. Não tem como mudar. Não dá, aconteceu. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que me aconteceu. O senhor não sabe o que fizeram para mim. O senhor não sabe o sofrimento. Querido, eu não sei. E não preciso saber. O que eu tenho para te dizer nessa manhã é que o teu passado não tem como mudar, mas o teu futuro está em branco. Amém? Segunda-feira ainda não chegou, vai começar amanhã, está em branco. Agora, se você não liberar perdão para essa pessoa, para esse fato que aconteceu, seja há 1 ano, seja há 20 anos, seja há 30 anos, que você não consegue desvencilhar da tua vida, é o mesmo que você entrar no carro e você querer dirigir olhando para o retrovisor. Por que a diferença do tamanho do para-brisa para o retrovisor? Você viu a proporção? Dá 5% do tamanho. Por quê? O retrovisor você dá uma olhadinha. E depois, olha para frente. Porque se você ficar olhando para o retrovisor, você não vai até a esquina, você vai bater o carro. Ou só se você for muito bom. Ou se você for sei lá, ultra mega power, né? Tem uma visão assim, mas normalmente não, né? Então você precisa olhar para frente.
E perdoar é olhar para frente. Diga para o seu irmão aí, perdoar é olhar para frente. Eu fico imaginando, irmãos, se Pedro não tivesse sido perdoado, se Pedro não tivesse assimilado, recebido o perdão de Cristo, quando Cristo chama ele, pergunta 3 vezes, para cada vez que Pedro negou, o Senhor fez as 3 perguntas. E aí Pedro se sentiu perdoado. Imagina o trauma que Pedro teria. Pedro está pregando lá, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converte. E aí Pedro está pregando e daqui a um pouco ele ouve um galo cantar. Se ele não tivesse sido perdoado, aquilo geraria um trauma em Pedro. Pedro se lembraria, eu neguei o mestre. Então o perdão, irmão, ele não somente é necessário que eu o faça, que eu perdoe, mas que eu também me sinta perdoado. Tem gente que não consegue se perdoar. Lembra que eu falei que o perdão é vertical e horizontal? O perdão de Deus a nós, amém? Que eu preciso receber e aceitar, para que eu possa também perdoar. Se eu não me sentir perdoado, eu não vou ter condição de perdoar. Então, muitas vezes tem pessoas que não conseguem perdoar, porque ela própria não se sente perdoada. Mas eu tenho algo para falar para você nessa manhã. A graça de Deus e a misericórdia do Senhor estão aqui. E não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida, a graça do Senhor te alcançou. O amor do Senhor te alcançou e por isso você pode sim perdoar. Você já foi perdoado e você pode sim perdoar. Amém, meus irmãos? Tome posse dessa verdade nessa manhã. Vamos viver uma vida de fé, entendendo que eu preciso perdoar. E perdoar quem, pastor? Todo aquele que me fere, que me machuca. Como eu disse, fácil? Não. Mas Jesus disse assim: se amardes somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Amém? Amar o pastor Daniel, a pastora Melissa, né? Que nos convida para comer o costelão 12 horas. É fácil. É fácil. Amar aquele irmão, aquele amigo que quando a gente liga, querido, me empresta 1.000. E o cara disse, opa, demorou, manda o Pix aí. Aí é fácil. Agora Jesus disse assim, você precisa amar e orar até os teus inimigos. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Não é fácil, não. Tem uns que a gente tem vontade até de orar, mas de orar para descer fogo do céu e queimar tudo. Diz assim, queima, Jeová. Agora. Mas o fato é que nós não podemos andar por esse caminho. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor
te retribuirá. Amém? Não, mas agora ele pisou no meu calo lá atrás. Ah, quem me viu passar na prova não me ajudou. Agora tu vai ver. Tá na minha mão. Uns ainda dizem assim, vai comer na minha mão. Eu já ouvi, irmão. Crente falando isso. Mas é o contrário do que a palavra diz. Então, o perdão como pilar de fé, irmão, ele precisa ser estruturado e trabalhado na nossa vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão não é sentimento. As pessoas confundem, achando que perdão é sentimento. Diz assim, eu não estou sentindo de perdoar. Sabe quando é que tu vai perdoar? Nunca. Never. Não vai acontecer. Porque perdão não é sentimento. O que é perdão então, pastor? Perdão é atitude. Perdão é decisão. E aí deixa eu dar uma chave para você. Decida perdoar, mesmo se você estiver morrendo de raiva daquela pessoa. Decida perdoar. Fale em voz alta e diga, eu te perdoo. Mesmo que você não queira. Porque essa atitude, o que vai acontecer? Vai começar a gerar o sentimento. Amém? Por quê? Quando você decide, quando você tem a atitude de perdoar, aí sim Deus vai começar a trabalhar no seu sentimento. Olha a história de José, irmãos. Para mim, a história de José do Egito é uma das mais emblemáticas. Amém? Está lá no livro de Gênesis, depois você pega a sua Bíblia e leia um pouco da história de José. Lá no capítulo, ali a partir do capítulo 46, 47, e vai até os 50, né? Todos conhecem a história de José. José tinha 17 anos quando foi levado como escravo, seus irmãos tramaram, fizeram toda aquela história. José caiu no buraco, saiu do buraco, vinha uma caravana de ismaelitas, foi vendido como escravo, caiu na casa de Potifar. O camarada, o bichinho sofreu, só que daqui um pouco, era um plano de Deus. José está lá como governador do Egito, o segundo homem mais importante depois de Faraó. E eu considero o mais importante porque Faraó era considerado um deus, né? Então, José era o primeiro. José era o primeiro. E aí José está lá, vivendo o top das galáxias, né? Está lá no topo. E aí chegam os seus irmãos agora. Ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse botar os irmãos de escravo, ele botava. Se ele quisesse prender, prendia. Se ele quisesse matar, matava. Ele podia fazer o que ele quisesse para se vingar. Outro dia, quando eu estava lendo esse texto, assim, Deus me confrontou muito. Porque eu comecei a pensar, irmão, eu não sei se eu teria a mesma reação de José. Irmão. Eu ia mandar dar pelo menos uma chicotadinha. Pelo menos umas. E aí o Espírito Santo diz, viu como tu é ruim? Viu como tu é mau? Mas José, qual foi a reação que ele teve, irmãos? A Bíblia diz que ele chorou muito. E aí, quando os seus irmãos viram que era ele, o
que ele se revelou para os seus irmãos. Aí eles se apavoraram. Disse, agora caiu a casa. Mas José disse, fiquem tranquilos. Vocês me fizeram mal, sim. Mas o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Aleluia. E agora a minha vida vai ser para proteger de vocês. Olha só, irmão. Olha a atitude de quem perdoa. Agora eu te pergunto, será que se José tivesse um coração duro a não perdoar, Tiago, será que José teria sido colocado naquela posição? Não. Então eu aprendo que tem lugares que nós só vamos chegar, Deus só vai nos colocar se nós estivermos prontos e dentro disso, se nós tivermos condições de perdoar. De repente tem lugares que você ainda não chegou, porque você ainda não perdoou alguém que você precisava perdoar. Então, perdão não é sentimento, perdão é atitude, é decisão. Primeiro você decide perdoar, depois Deus vai agir em cima da tua decisão. Porque quando nós perdoamos, aí sim, meus irmãos, nós nos tornamos parecidos com Cristo. O texto que nós lemos diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdão, irmãos, faz parte do caráter de Deus. Amém? O perdão faz parte do caráter de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32. Diz assim, antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então, se eu perdoo, eu estou me tornando um pouquinho mais parecido com Cristo. Amém? Você quer ficar mais parecido com Cristo? Então, tenha a atitude de perdoar. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, volto a frisar. Não é fácil. Claro que não. Mas é decisão. Decida perdoar. Porque isso pode estar travando você. João 10:10 diz, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Amém? Dá uma sacudida aí no ombro do seu irmão e diga assim para ele, ei, não, mas sacode com vontade, irmão, pelo amor de Deus. Para ele acordar, para ela acordar aí. Diga para ele assim, ó, tenha a atitude de perdoar. Para você viver uma vida abundante. Irmão, o que é uma vida abundante? Não é uma vida isenta de problemas, isenta de dificuldades. Não, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas como é que é isso? Se ele diz que tem vida abundante, como é que tem aflição? É que mesmo no meio da aflição, você vai ter vida abundante suficiente para transbordar. Agora, por que, pastor Daniel, que a gente vê muito crente que, pelo amor de Deus, irmão, a alegria do Espírito passa longe da vida dele? Você olha para ele, misericórdia, parece que ele chupou um limão azedo todo dia. Não, meu irmão, eu não estou dizendo que você tem que sair por aí. Mas pelo amor de Deus, você é um salvo em Cristo. Teu nome está escrito no livro da vida.
Alegria do Espírito, vida abundante. Só que muitas vezes essa vida abundante, ela é travada por quê? Porque a pessoa está lá, rancorosa, amargurada, não perdoa, não libera perdão. Está sempre arrumando bronca com um, com o outro. Pega o pilar do perdão na tua vida, meu irmão. Aprenda a perdoar. No casamento, né? Sei que o curso de casal é amanhã, mas casamento é lugar de perdão. Amém? Tem alguém aí? Casamento é lugar de perdão, irmão. Se não tiver perdão no casamento, ele não dura. Sim ou não? Tem que perdoar. Ah, pastor, mas eu vivo falando para ele não botar a toalha molhada em cima da cama. Não fecha a pasta de dente. As clássicas, né, irmão? Perdoa. E você que faz isso, procure mudar. Amém? Agora, é preciso ter perdão. Na igreja, é preciso ter perdão. Não vou mais na igreja. Tiago não me deu paz do Senhor quando eu passei. Pastor Daniel falou mal do meu cabelo. Perdoa. Amém? Amém? Perdoa. Esse é o caminho, não tem outro. Não tem outro, irmão. Então, perdão não é sentimento, perdão é atitude, é decisão. Outra coisa que se confunde, perdão não é esquecimento. Ah, pastor, agora pegou pesado. Perdão não é esquecimento. Não é. Ah, eu vou perdoar e aí eu vou esquecer. Vai vir um anjo com uma borracha celestial, vai passar na minha mente, vai zerar o HD e eu vou esquecer tudo que aconteceu. Não vai. Agora, quando você perdoa e Deus trabalha na sua vida, não é que você vai esquecer. É tipo uma cicatriz. É, não é? Quem tem cicatriz aí? Quando você olha para aquela cicatriz, você lembra. Lembra ou não lembra? O que aconteceu? Você até lembra o quanto doeu. Mas aquela ferida não te causa mais dor. Amém? Aquela ferida não gera mais nenhum desconforto em você. Porque está tudo certo. Está curado. Só ficou uma marca ali para você não esquecer. Então você não vai esquecer, mas você sabe que está curado quando você toca nela. Não tem mais dor, não tem mais nenhum problema. Você até ri daquela situação às vezes. Amém? Aí você pode ter certeza que você perdoou e foi alvo do perdão. Amém? E aí, meus irmãos, quando isso acontece, quando eu entendo isso, eu entendo que eu passei pelo processo, porque o perdão, ele é um processo. Tem gente que quer perdoar hoje e amanhã está tudo bem. Não é assim, irmão. Processo. Eu sou de uma geração, estou com 4.4, né? Então eu peguei uma geração que entendia, estava pegando o final, mas que entendia um pouco do que é o processo. A geração de hoje, a galera mais nova, perdeu um pouco da noção do processo. Como assim, pastor? Antigamente, rapaz, a gente ia sentar num domingo, né? As famílias se reuniam e aí vai fazer uma comida, não sei o quê, e acende o fogão a lenha e bota o feijão de molho de um dia para o outro, né? Processo para no domingo, meio-dia, tá todo mundo reunido,
comer aquela refeição. Entendi o processo. Né? Ia tomar um leite, ia lá de manhã cedo, leite da vaca, coisa e tal. Tem gurizada da geração de hoje que acha que o leite dá na caixinha do supermercado. Que ele vai lá na prateleira. Outro dia eu vi um vídeo de umas crianças que foram levadas numa fazenda, uma criança de cidade, não conhecia o vaca, irmão. Apavorados com a, né, ordenhando a vaca ali para tirar o leite, eles apavorados. É daí que sai o leite. Perderam a noção do processo, né? Hoje, irmãos, aqui ó, nós temos um negocinho aqui, né, chamado telefone, smartphone. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro celular, quer dizer, nem tive, eu trabalhava com consórcio e aluguei o celular do meu sogro. Motorola Lite 2. Essa grossura aqui, ó. Meu Deus. E ainda botava no cinto assim, né? Aqui, ó. Hã? Ó. Aquele tijolão. Rapaz, quando surgiu a mensagem SMS, uhul! Que negócio fantástico! Cara, hoje tu pega isso aqui, ó. Tu assiste o que tu quiser aqui. O banco tá aqui, tu paga boleto aqui, tu transfere dinheiro aqui, tu faz. Hoje é assim. Não é? Mas isso traz um problema, porque a gente vai perdendo a noção do processo e a gente transfere isso até mesmo para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. A gente quer que as coisas sejam assim. A gente quer perdoar hoje e amanhã está tudo resolvido. A gente quer fazer uma oração hoje e parece que o céu tem que ser o fast food, né? Que você vai lá, faz um pedido e rapidinho está ali. Não, irmão. As coisas de Deus têm processo. Diga para o seu irmão, as coisas de Deus têm processo. E não adianta você querer atropelar o processo de Deus. Não vai rolar. E aí, às vezes Deus nos dá uma apertadinha. Não é do dia para a noite que tudo vai voltar ao normal. E aí você precisa entender isso. Olha o que diz em Colossenses 3,13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Olha só que pancada aqui, irmãos. Paulo está dizendo, suportando-vos. E alguns interpretam esse texto de uma maneira equivocada. Aí alguns leem esse texto e dizem assim, é verdade. O fulano só suportando mesmo. Porque, ô pessoazinha bem. Só que não é isso que o texto está dizendo. Sabe o que é o suportar? Tá vendo essa caixa que está aqui? O que ela tem aqui, irmão? Isso aqui, suporte. E o que o suporte está fazendo? Suportando. Sustentando. Amém? Se tirar o suporte, a caixa cai. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa ser um suporte para o seu irmão. Amém? Você precisa sustentar ele em oração, em perdão, em graça de Deus. Ele está dizendo, suportando-vos uns aos outros. E aí ele diz, e perdoando-vos uns aos outros. É, meu irmão.
você precisa perdoar. Essa carinha linda aí do teu lado aí, você precisa perdoar. Amém? Ah, pastor, mas não é fácil. Perdoa, que você vai ver a mão de Deus. Já indo para o final, queridos. Pastor Daniel tinha me dado até o meio-dia, mas eu vou segurar. Né? Então eu preciso perdoar para ser perdoado. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha como é sério isso. Olha como é sério isso. Próprio Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Nós precisamos ser perdoados, mas temos dificuldade de perdoar. E aqui o texto está dizendo que para que nós alcancemos o perdão de Deus das nossas ofensas, nós também precisamos perdoar. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que isso significa, meu irmão? Que o perdão, ele está intrinsecamente ligado à misericórdia. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que o fulano fez. Exerça a misericórdia. Seja misericordioso. Sermão das bem-aventuranças, Senhor Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Irmãos, seja menos juiz. Vou dizer de novo. Sejamos, vou me incluir, sejamos menos juízes. E sejamos mais misericordiosos. É muito mais fácil ser juiz, né? Pá! Mas agora, se eu começo a exercer o perdão, eu preciso exercer juntamente a misericórdia. E aqui, Tiago está dizendo que o juízo será sem misericórdia para aquele que não foi misericordioso. Ah, não é? Então que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos dê graça para que nós consigamos exercer esse pilar da nossa vida cristã, da nossa fé, que é o perdão. Esse é um assunto muito vasto. Nós poderíamos ficar aqui uma manhã toda falando somente sobre isso. Mas não adianta. O fato é o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi e ouvi. Amém? Jesus disse: quem ouve a minha palavra e não pratica é um nécio, um maluco, que construiu uma casa sem alicerce, veio a chuva, bateu, derrubou e caiu. Então, o que você vai fazer com o que você ouviu nessa manhã? Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou aqui a corações. Uma vez, fique de pé, em nome de Jesus. Uma vez eu conversava com uma pessoa que ela não conseguia liberar perdão para o seu pai, que inclusive já tinha até morrido. E ela estava com o seu pai preso à sua alma. Nós ministramos com essa pessoa. E ela orou. E ela liberou perdão. Mas ele já tinha morrido. Mas o problema estava nela, estava na sua alma. E depois que ela liberou perdão, que ela expressou, falou, a vida daquela pessoa mudou. Era uma pessoa que não sorria mais. Você está entendendo, meu? Então eu não sei
não conheço a vida de vocês. E não vou dizer aqui que o Espírito Santo me revelou alguém, não me revelou nada. Mas a palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como espada de 2 fios, mais penetrante que espada alguma de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, e é poderosa para discernir até o que você pensa. Então, se algo falou com você, foi a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloca a mão direita no teu coração. E o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você nessa manhã. E Ele está revelando a você quem você precisa perdoar, quem você precisa liberar perdão. Você vai fazer isso nessa manhã. E algo, aleluia, algo da parte de Deus, algo da parte do Senhor virá sobre ti nessa manhã. Uma unção do Espírito Santo que fará você nessa manhã liberar perdão, que fará você nessa manhã atirar dos seus ombros o peso que está sobre a tua vida. Mas em nome de Jesus nessa manhã eu profetizo sobre a tua vida, aleluia, que uma nova história, um novo tempo virá sobre ti, sobre a tua casa,